Shalom, shalom, para você que acaba de acessar esse vídeo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Nós estamos numa série de estudos sobre o Apocalipse e agora nós estamos no capítulo 16, falando do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Deus tem com certeza muito a revelar a nós através desse livro, um livro que deve ser lido, estudado e amado pelo todo o povo de Deus. Por quê? Porque é um livro que Deus está revelando o final da história, assim como nós a conhecemos até então. Então nós vamos também perceber que Deus tem para nós, através desse livro, grandes mensagens de esperança, mensagens de paz. Sim, é verdade, para aqueles que estão em Cristo. E para aqueles que não estão em Cristo, eles deveriam se afastar desse livro? Não, pelo contrário, eles deveriam se aproximar ainda mais, porque aqui eles vão saber como eles devem escapar da ira vindoura e inevitável que Deus vai derramar sobre a terra. Agora, Deus está sendo injusto, cruel em punir toda a humanidade por conta da sua rejeição para com Ele? Não, é claro que não. Pelo contrário, Deus está demonstrando a sua longanimidade. Por mais de 2000 anos, essa mensagem tem sido pregada. O arrependimento tem sido apregoado dizendo assim: ei, volte-se para Deus, dê a volta para o pecado e agora se volte novamente para Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. E esse livro de Apocalipse está dizendo: vai haver um fim para toda a jornada da humanidade, vai ter um fim para todo o pecado, para toda a crueldade do homem. Nós estamos vivendo dias de muita violência, de muita corrupção, de muita mentira, de muita imoralidade. Nós estamos vivendo dias que são realmente um verdadeiro caos. E agora Deus está dizendo que Ele vai colocar ordem no caos. Ele vai colocar um ponto final em toda essa escalada da violência, da maldade do homem. Deus é amor e Deus é justiça. Deus tem demonstrado o seu amor através de séculos. São mais de 6 séculos que Deus vai demonstrando. Aliás, são mais de 6.000 anos de insistência de Deus. Deus dizendo ao povo: arrependam-se porque o juízo está perto. Agora nós estamos diante desse livro em que chegamos nesse capítulo onde as últimas pragas de Deus, os últimos juízos de Deus serão derramados sobre a humanidade. No versículo 1 está escrito: depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E aí, em diante, o versículo 2, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro, ou sinal da besta, e que haviam adorado a sua imagem. Veja bem, que essas chagas, que são doloridas, essas chagas profundas, essas chagas que vão realmente atormentar a humanidade, não como um todo, mas aí é muito claro em dizer: aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que rejeitaram toda a pregação que foi feita através das 2 testemunhas, dos 144.000, os anjos pregando para eles também, dizendo: não aceite o número da besta, não aceite o sinal da besta que vai ser colocado na testa ou na mão direita. Então eles estavam conscientes, mas aqueles que receberam, eles infelizmente vão ter que arcar com a consequência ou com as consequências dos seus atos impensados e rebeldes contra Deus. Aí é claramente dito que sofrerão aqueles que aceitaram a marca da besta e adoraram sua imagem. Versículo 3, aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta e morreram todos os seres vivos do mar. Versículo 4, então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e elas viraram sangue também. Agora, por que isso está acontecendo, tanto com o mar como com as águas potáveis? Porque aqui nós temos claramente diante dos nossos olhos que o pecado é muito sério. O pecado, quando foi cometido lá no início, quando os primeiros seres criados por Deus, Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus e quiseram viver a seu bel prazer, desligado da autoridade de Deus, então toda a terra passou a sofrer por conta do pecado. Olha só como é sério o nosso pecado. O pecado que eu cometo nunca atinge somente a mim. Ele nunca vai fazer mal somente a mim, mas também vai fazer mal àqueles que estão em minha volta, aqueles que são meus
parentes, aqueles que são os familiares mais íntimos, mais próximos, como filhos, esposa, e nós temos também aqueles que estão um pouquinho mais distante, e finalmente os nossos amigos, os nossos colegas, e por aí vai. Então o nosso pecado sempre vai afetar outras pessoas também. Foi assim no caso do pecado de Adão e Eva. Toda a terra sofreu e foi contaminada pelo pecado, e agora está sendo purgada, está sendo purificada através desses juízos. E olha só que tudo vai se transformar em sangue. Ele vai dar a razão pela qual está acontecendo mais adiante. Versículo 5 diz: eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Veja bem, aí está falando de um Deus eterno, que és e que eras. Para Deus não existe exatamente essa questão do tempo cronometrado. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. A eternidade não pode ser contada pelos segundos, os minutos, pelo calendário que nós temos ou marcado pelo relógio. Então o nosso Deus é um Deus eterno, de eternidade a eternidade tu és Deus. E não somente isso, ele está dizendo que ele é justo naquilo que ele está fazendo, na aplicação do seu juízo. O julgamento que veio sobre a humanidade não é um julgamento sem antes haver um aviso prévio. Até mesmo agora, na grande tribulação, eu vou repetir, Deus levantou anjos, 2 testemunhas, 144 mil. Está sendo pregado o tempo inteiro, inclusive através dessas pragas que são derramadas sobre as fontes de águas. Por exemplo, quando cai sobre o mar, porque o mar é fonte de vida. O comércio é feito através do mar. O mar é meio de sobrevivência e subsistência para a humanidade. Mas o homem rebelde contra Deus está sofrendo as consequências disso. Quantas e quantas vezes o homem, ao invés de adorar ao Criador, se volta para a criação? São inversões de valores. Ao invés de amarem ao Deus eterno, que os chama ao arrependimento, insistem em viverem em uma vida de rebelião. E aí agora as consequências chegaram. A conta chegou. Gastaram à vontade. E não imaginaram que a fatura um dia ia chegar. Mas a fatura sempre chega. E aqui é dito, o que o Senhor está fazendo é justo. Porque na santidade de Deus, ele não poderia tolerar o pecado infinitamente. Ele tem que colocar um fim em toda essa balbúrdia, ele tem que colocar um fim em toda essa escalada do pecado da humanidade que está se destruindo a cada dia mais e mais, odiando-se uns aos outros, fazendo projetos que são malignos, que são iníquos, que são completamente egoístas. E aí Deus tinha que colocar realmente o final, se ele de fato fosse um Deus santo e o Todo-Poderoso. E agora ele está demonstrando que assim as suas promessas feitas lá no passado agora se cumprem. Então as promessas futuras também hão de se cumprir. Versículo 6. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Olha só a razão pelo qual tanto o mar como as fontes de águas potáveis estão transformadas em sangue, é porque eles haviam derramado o sangue dos profetas do servo de Deus. A igreja de Cristo tem sido perseguida. O povo de Israel tem sido perseguido ao longo dos séculos. Já se tentaram até mesmo exterminar a nação de Israel várias vezes. A nação de Israel é muito amada, mas também é muito odiada. As nações em volta ali, que agora estão em guerra, estão demonstrando isso. Eles sempre têm um projeto macro em relação a Israel. Qual que é? Riscar Israel do mapa, acabar com todo judeu. Eles não conseguem fazer isso porque Deus é quem está protegendo o seu povo. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi perseguida também através dos séculos. Muitos foram mortos, muitos foram entregues aos leões nas arenas, muitos se transformaram em espetáculos humanos, mas o evangelho não parou de crescer apesar disso tudo. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Agora vem as consequências, novamente, repito, a fatura chegou, a humanidade está pagando por aquilo que eles têm cometido através dos anos, rejeitando, novamente digo, a mensagem do arrependimento que vem de Deus. Aí no versículo 7, nós temos aí, ouvi uma voz que vinha do altar: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Não há nenhuma injustiça, não há nada que Deus esteja fazendo que já não tenha divertido as pessoas ao arrependimento, mas as pessoas, na sua dureza de coração,
resolveram seguir o seu curso para a destruição. Versículo 8, depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Versículo 9, elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Seja o sol, que é fonte de calor, de luz, de energia, de vida para todos nós, também está sendo alcançado por conta do pecado da humanidade. Repito, o nosso pecado não ficou restrito apenas ao plano geográfico do nosso habitat. Não, atingiu também toda a criação de Deus. Inclusive o próprio céu foi contaminado pelo pecado. Claro, não nosso, mas de Lúcifer. E ele veio à Terra, então nos incitou contra Deus. E todo o universo e toda a criação de Deus foi manchada. E por isso que Deus vai fazer novo céu e nova terra, porque tudo que há agora será realmente queimado, vai ser expurgado, vai ser purificado através do fogo. Agora, veja comigo como o coração do homem é tão rebelde, tão ruim, tão cruel. Eles amaldiçoaram a Deus. Por que não foram a Deus pedindo perdão? Por que não se arrependeram? Porque eles são cruéis. A próxima parte do versículo diz, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Deveriam dizer, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é justo, Deus é santo. E Deus está nos punindo com razão, porque nós nos rebelamos contra Ele. E deveriam então se voltarem para esse Deus em arrependimento. Mas não fizeram isso. E agora eles estão vendo que o grande poder de Deus e a santidade de Deus estão alcançando toda a criação para que haja a purificação, para que haja o expurgo desses pecados que tem manchado toda a obra-prima de Deus. No versículo 10 diz, então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro ou da besta, cujo reino ficou na escuridão e as pessoas mordiam a língua de dor. Aqui está demonstrando que esse reino sempre foi um reino das trevas. Poderia estar oculto por um certo tempo, mas agora, mais do que nunca, o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é justamente o reino das trevas se manifestando abertamente ao público. Veja bem, aqui no Brasil tivemos o show da Madonna. O que foi aquilo, senão a demonstração de um culto satânico? Algo das trevas que estavam à beira de algo grandioso das trevas que agora se mostrou a todos publicamente em rede nacional, agora acompanhando. Há bem pouquinho tempo atrás tivemos o show da Madonna, que foi exatamente um culto a Satã. Todos os temas das trevas estavam ali expostos ao público. Agora nas Olimpíadas, igualmente. Então nós estamos vendo que a coisa está ficando bem explícita, não tem mais o que se esconder. Porque o diabo sabe que o seu tempo está no fim. Ele tem pouco tempo, ele está agindo agora com muita fúria, com muita veemência e de maneira muito clara, para que não haja dúvida que vai chegar o tempo em que as pessoas terão que tomar uma posição bem firme, ou estarem adorando a ele, aceitando a marca do seu filho, o anticristo, que virá realmente para reinar e conduzir todos a uma adoração ao dragão, a antiga serpente, o diabo, o inimigo da humanidade. Agora, o seu reino está claramente em trevas. Por que ficou em trevas? Para mostrar a escuridade que há por trás de todos os projetos e de todos os intentos e de tudo aquilo que eles estavam fazendo para a humanidade. Não tinha nada que viesse para trazer alguma esperança e luz para o mundo, como imaginaram as pessoas. Versículo 11 diz, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que faziam. Ou seja, as pessoas amam praticar a iniquidade. Elas sentem prazer justamente no reino das trevas, em praticar todas essas coisas sujas, imundas, indecentes e imorais que Deus tanto reprova. Mas esse caminho lhes parece ser o melhor caminho. Esse parece ser o caminho da liberdade. Contudo, estão vendo trevas puras e, no final das contas, a morte os alcançará. Versículo 2 diz, em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. O que significa? Significa dizer que agora Deus vai limpar todo o caminho, tirar todo o impedimento, para que os inimigos
de Israel, para que os inimigos do povo de Deus, para aqueles que se revoltam contra Deus, possam ter livre acesso para fazer exatamente aquilo que está no coração deles. E eles virão contra o povo de Deus, eles virão batalhar contra o reino da luz. É claro, eles não vão prevalecer. Versículo 14. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Vai enganar muitos com sinais e prodígios? Com certeza milagres serão feitos, que as pessoas evidentemente terão que concluir que essa besta é realmente alguém muito poderoso. É um líder supremo que nunca tinha existido antes e que vai trazer a paz e a redenção da humanidade. Só o que nós estamos vendo é por engano, eles vão os encaminhar para a destruição total. Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Veja bem, a Bíblia diz o mundo jaz no maligno. Com certeza, toda a liderança política, na sua grande maioria, quando eu digo toda, eu estou falando da maioria, eles estão em conluio, eles estão em aliança com as trevas. Então, por isso que existe tanto engano, tanta maldade, tanto assassinato e tanta fúria pelo poder, tanta ganância. Eles não se satisfazem com o poder. Eles estão sempre querendo mais, mais e mais. A gente está vendo isso acontecer agora, nessa política recente que aconteceu aí perto da gente. O Maduro, por exemplo, ele não quer largar o poder por nada. E ele vai passar por cima como um rolo compressor de qualquer pessoa que se colocar à sua frente. Então ele vai fazer a fraude nas urnas, ele vai continuar mentindo, dizendo que está tudo certo, que ele ganhou honestamente, e o povo se revolta porque sabe que há muita mentira, né, nessa ditadura infame que tem destruído, feito com que as pessoas fiquem desempregadas, passando fome, fugindo de lá aos montes para o Brasil e outros locais mais próximos. E aí, o que é que nós podemos entender? Que o dedo de Satanás está por trás dessa liderança gananciosa que não se satisfaz nem com o dinheiro que tem, nem com a posição que tem. Elas vão sempre querendo cada vez mais e mais, e para isso elas não importam o que elas vão fazer com as pessoas. Aprisionar, torturar, matar, isso para elas é algo tão comum assim. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. E todos aqueles que estiverem sob a liderança dele, o coração vai ser tenebroso. Versículo 13 diz: então vi três espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro, ou seja, da besta, e da boca do falso profeta. Então esses espíritos imundos, espírito das trevas, só vêm para causar danos, só vêm para causar realmente destruição, só vêm para causar revolta, só vêm para causar aprisionamento nas pessoas. É por isso que esses espíritos que são reservados aí do rio Eufrates serão libertos. Para quê? Para fazer com que essa liderança possa, ainda mais, tomada pelo espírito do anticristo, se revoltarem e com toda a ira partirem para cima do povo de Deus. Mas esse rio Eufrates, que é aberto, e aliás, já está secando. Você vai na internet, você vai encontrar vários vídeos que estão dizendo isso, que esse rio Eufrates está secando cada vez mais e mais. E olha só, para quê? Para que haja passagem para todos esses reis do norte. Por que do norte? O mal vem do norte. Os inimigos de Israel virão pelo norte para descer para Israel, para eliminar Israel, agora riscar do mapa de vez. Só que Deus não vai permitir isso. Deus vai fazer uma intervenção. Versículo 15 diz: escutem, eu venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Que aqueles que creem devem estar se purificando, devem estar vivendo em santidade, devem estar fazendo aquela checagem na sua vida espiritual. Se há pecados, confessá-los, abandonando-os todos de vez, né, indo aos extremos. Você tem que fazer jejum, você tem que fazer um clamor, você tem que chorar aos pés da cruz para que Ele possa libertar-nos de qualquer pecado escravizador. Assim seja feito. É isso que ele está dizendo: vigia para que você não perca, para que você não venha se dobrar diante da malignidade do anticristo. Quando diz toma a sua roupa, lava a sua roupa, quer dizer purifique-se. Paulo usou essa linguagem de
vestir uma roupa limpa, uma roupa nova, tirando a roupa velha, suja, rasgada. Quer dizer, Paulo está dizendo, a sujeira do coração leve a Cristo, que ele tem poder para perdoar. Versículo 16, depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que hebraico é chamado de Armagedon. Essa é a batalha aqui no final da grande tribulação. Você pode perceber aqui, eles vieram para cima do povo de Israel. Eles querem destruir absolutamente tudo que se chama povo de Deus. Eles estão irados mesmo. Mas agora, eles estão revoltosos e eles se uniram em uma aliança terrível, tenebrosa, uma aliança que é das trevas, não temos dúvida nenhuma disso, e eles agora querem concluir o intento que Satanás colocou no coração deles. Versículo 17. E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo, está feito. Versículo 18. Houve relâmpagos, estrondos, trovões, um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. Se é a última taça, se é a última advertência, se é o último juízo, então é maior do que todos os outros anteriores. E será que as pessoas dessa vez vão se arrepender? Infelizmente, muita gente continuará ainda de coração duro. Versículo 19 diz, a grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia, ele deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. A grande Babilônia, nós já estudamos, falamos sobre ela e vamos falar também na aula posterior, na aula seguinte, que se trata justamente dessa religião falsa, religião enganosa, religião que promoveu a idolatria, religião que afastou as pessoas de Deus, religião que enganou a grande multidão, religião que fez com que toda a imoralidade vinculada a essa prática diabólica da idolatria pudesse aumentar cada vez mais e mais na face da terra. Agora chegou o tempo que ela vai ser punida. Essa falsa religião vai desaparecer e desaparecer para sempre. O diabo usou essa falsa religião. Essa é a Babilônia religiosa. Tem a Babilônia política também, claro, nós vamos falar sobre ela também, mas aqui está em foco justamente essa Babilônia que fez com que, olha, todos bebessem, todos ou muitos, uma grande multidão, bebesse do vinho do furor da sua ira. É isso que Deus vai fazer com que essa Babilônia beba. Ela ofereceu um vinho. Essa Babilônia fez com que muitas pessoas voltassem as costas para o Criador e se inclinassem diante de imagens de esculturas. Que tem olhos e não vê, boca não fala, mão e não pode tocar, pés e não pode andar. E muitos, por conta dessa falsa religião, foram realmente contaminados. E a Bíblia chama dessa idolatria, sempre comparando na linguagem figurada, espiritualmente falando, como adultério, como fornicação ou como prostituição. É isso que Deus fala de uma idolatria desenfreada. Veja comigo o versículo 19 e versículo 20. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Ou seja, se é a última trombeta, se é a última taça, então agora vem com força porque está sendo fechado o ciclo do juízo. Isso ainda Deus está chamando pessoas ao arrependimento. Eu espero que muitos que estejam naquele período, sabendo dessas profecias, realmente se convertam, abandonem essa vida de impiedade. Versículo 21, chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Ao invés de se arrependerem, não dão o braço a torcer, porque agora estão com a marca da besta, e todos aqueles que receberem a marca da besta terão selado o seu destino eterno para sempre.
Então a revolta vai só aumentando cada vez mais e mais, porque elas estão cheias da ira diabólica contra Deus. E finalmente, meus queridos, nós chegamos ao final desse capítulo. Espero que tenha sido proveitoso para você. Nós vimos aqui as últimas taças que foram derramadas, ou seja, os últimos juízos de Deus sobre a face da terra, porque a humanidade endurecida estava e não aceitou a mensagem do arrependimento. Se você ainda não entregou a vida a Cristo, eu convido você a fazer isso agora. Aí na sua casa você pode arrepender-se dos seus pecados, pedir perdão a Deus e pedir para que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida. E você vai escapar com certeza não somente desse juízo, mas do grande juízo que há de vir para todos aqueles que foram criados desde a fundação do mundo até o final das épocas. Fica com Deus, até a próxima oportunidade.